Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais análise do pós-jogo entre Fluminense 3, Paysandu 0. Esse jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. 16 avos, né? No total. Então sente no sofá ou na cama. Ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e vamos falar mais. O jogo que foi realizado no Mangueirão, no estádio no Mangueirão, grandioso Mangueirão, que tanto as casas de apostas quanto o próprio site que eu utilizei dava amplo favoritismo para o Fluminense. Então quem realmente ganhou essa grana, até se foi, deixa eu ver aqui se foi uma grana boa, né, do que eu vi, do que eu coloquei aqui, só pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Ela é uma boa grana, deixa eu ver aqui, não troquei não, era uma boa grana, hein, quem apostou 10 no Fluminense acabou ganhando R$14,40 e 4, R$14,40, foi interessante isso. E o site, dava amplo favoritismo, né? No Fluminense. O Fluminense, que a todos indicavam, iria com um time misto ou que iria com um time reserva, acabou indo com um time titular inteiro. Titular entre aspas, né? Vamos falar a verdade sobre algumas coisas importantes pra gente analisar isso. O Manuel não era o titular do Fluminense? Agora o Felipe Melo que é o titular? Não. O Martinelli não era o titular do Fluminense? Agora é o Alexander? Ou o Lima? O Marcelo não era o titular? Então, tecnicamente era um time misto, tá? Tecnicamente era um time misto. O Fluminense que no primeiro tempo jogadaça de João Arias cruzando a bola e encontrando o Cano livre na área, só empurrando para fazer o gol. 1-0 Fluminense, gol de German Cano. E o jogo foi justamente aquele jogo monorrento, né? Não falei, né, sobre as escalações. A escalação do Fluminense é aquela que você sabe, né, do Fernando Diniz. Fábio no gol, Samuel Xavier, a única Felipe Melo, Nino e Alexander. No meio você tinha André, Lima e Ganso. E no ataque você tem Keno, John Arias e Cano. Esse é o time do Fluminense. O time do Paysandu que vem em campo do Márcio Fernandes com Thiago Coelho, Edilson, Genilson e Felemon, um trio de zaga. Wanderson, Eltinho, João Vieira, Giovani e Felipe Gabriel, um meio de 5 jogadores, né? O Wanderson de um lado, o Eltinho de outro, o João Vieira, Giovani mais recuados e o Fernando Gabriel armando a jogada para Luiz Felipe e Mário Sérgio, né? Não teve o Ricardinho logo de cara ali, não. E foi assim que foi justamente os dois times. Antes de a gente falar mais sobre o jogo, se inscreva no canal, faça o play que curte, comente, compartilhe, rede social em questão de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. E bom, é isso que eu falei pra vocês. Na minha concepção, o Paysandu poderia vir de duas formas. Ou de uma forma bem retrancada, como que eles vieram no primeiro jogo, ou de uma forma mais ofensiva, que tecnicamente optou muito mais por um sistema defensivo do que ofensivo. Realmente compreendendo que não dava para realmente colocar todo mundo para ataque, que se fizesse isso ia tomar uma goleada maior do que 3-0, que foi o primeiro tempo, do que foi o primeiro jogo, mas teve bastante chance. E aí eu me pergunto o seguinte, cara, é sério mesmo que vocês não fizeram isso no primeiro jogo? Ao invés de ficar toda hora, mesmo com 3-0, vocês continuaram na cera. E somente no jogo de volta que a gente pôde ver realmente o que é o Paysandu. Que é um time bem organizadinho. É um time que tem tudo pra sair da Série C. Sabe? Não dá pra entender.
não dá pra entender. Realmente optou muito mais ofensivamente desse segundo jogo do que no primeiro, que nem optou ofensivamente. Mas o jogo inteiro foi justamente um jogo de treino. Eu até na minha concepção, a melhor análise que foi feita foi do Kuririn, que citou o seguinte. Do Kuririn? Não, do Kuririn não, da Bia Paz Leme, que falou o seguinte. Todo mundo pensava que ele iria com o time reserva, acabou indo com o time titular, mas mesmo assim o próprio time titular se realmente se defendeu bastante, tá? Isso é bem importante dizer isso. Não queria muito. Sabia ali que ia meter um gol ou outro de qualquer maneira, mas não era um ímpeto que a gente viu. Os juízes reclamavam muito pelos erros de toque, mas o restante nem chegou a esse pé. O que eu tô te falando é o seguinte, gente. Se você tem oportunidade, você tem que fazer alguma coisa. O Maringá fez isso. O Paysandu não. Primeiro tempo, um gol só. Gol de Germancano. Não, na verdade são dois, né? E o segundo gol foi de Keno. De fora da área. Keno, que pra mim foi o melhor jogador em campo. Eu tô dando spoiler, mas é a mesma coisa, né? Realmente é uma zaga que estava bem estática nesses dois momentos. O primeiro, o Cano resolveu infiltrar na área e sozinho fez o gol. Tanto que realmente o goleiro nem entendeu o que aconteceu. E no segundo gol, o Keno aproveitou que ninguém estava marcando ele e resolveu chutar fora da área e meteu o gol. De novo, uma zaga estática. Tanto que o próprio Genilson, na metade do intervalo, falou que realmente não entendia justamente porque a zaga estava tão estática assim e começou lá para fazer mudanças. Aí nisso tudo. No segundo tempo nada mudou. Nada mudou. O Diniz começou a trocando justamente os titulares pelos reservas, né? Trocou primeiramente o Samuel Xavier pelo Guga. Aí depois fez 3 substituições, colocando JK, colocando Guga e colocando Pirani, moleque Pirani. E aí somente no finzinho do jogo ali ele resolveu colocar o Isaac. Finalmente, Isaac! E o Isaac tentou driblar 6 ali, não conseguiu driblar 6, só conseguiu driblar 5. Mas é interessante que a gente tá vendo que esse moleque tá pegando uma experiência boa para jogar no Fluminense. E que bom que o Diniz aproveitou justamente um jogador da base do Fluminense naquele momento. Claro, ele poderia ter colocado o Arthur, poderia ter colocado um monte de gente, mas ele trocou o Keno, o John Arias pelo Isaac, e aí meio que ficou justamente nisso, o Keno ficou, e o Keno foi o melhor do jogo. E realmente os caras só queriam fazer 2 coisas. Realmente tentar fazer uma jogada rápida ou bater na gente. Se ele pode falar que a postura da torcida foi clamorosa, a postura dos jogadores foi vergonhosa. Era toda hora porrada, era toda hora falta. Tanto que o Fluminense só tomou 2 cartões amarelos e eles tomaram uns 5, 6. E continuaram batendo. E aí eu fico me perguntando assim, por que o Paysandu não pode jogar dessa maneira no primeiro jogo? É de se pensar. O melhor jogador foi o Keno, disparado. O pior jogador foi o Felipe Melo, que realmente deixou de fazer uma jogada ali estranha que acabou quase gerando o gol dos caras. Jogador de destaque do time dos caras é o Thiago Coelho, que é o goleiro que agarra bem até. E parece que até tem uma boa qualidade no pé. Gostei muito, mas é um adeus pro Papão. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Clique na tela e qual que vai ser a frase do vídeo.
Fluminense pode esperar a sua hora, vai? Saudações tricolores.